A gente. Muito bem, agora ele avisou aqui que está sendo gravado, né? Salve, salve, senhoras e senhores. Vamos começar aqui ao vivo nas plataformas virtuais do IDEG, nosso plantão de dúvidas. A gente tem algumas perguntas já recebidas pelo Instagram. Vocês podem ficar à vontade para perguntar também pelo chat aqui, ou com áudio, enfim, pelo Zoom ou pelo YouTube. A gente recebeu uma série de perguntas aqui pelo Instagram. Eu vou tentar responder a todos, mas escalonando, né? Vamos falar primeiro sobre os temas mais importantes, primeiro e mais sobre os temas mais importantes, e no final a gente fala sobre as perguntas, digamos, que têm menos probabilidade de aparecer na prova ou que são menos importantes por alguma outra razão. Então, eu quero começar abordando talvez os 4 temas mais importantes que foram solicitados aqui. São lei de imigração, sucessão de estados, tema importante, sucessão de estados, refúgio, direito do mar. Lei de imigração, vamos começar então por esse tema. Lei de imigração foi uma lei aprovada em 2017 e ela regula basicamente 3 grandes temas, né? Não apenas, ela regula também, por exemplo, imigração, né? Tem proteção de brasileiros no exterior, assistência consular, mas ela regula fundamentalmente 3 grandes temas, que são nacionalidade, condição jurídica do estrangeiro, ou condição jurídica do migrante, e cooperação jurídica internacional em matéria penal. São 3 grandes temas que correspondem a 3 aulas do curso teórico, 6 horas de aula que eu vou tentar sintetizar aqui em 15 minutos. Bom, nacionalidade foi objeto de uma outra pergunta aqui, então a gente aproveita respondendo 2 em uma. Mas, basicamente, nacionalidade está regulada pela Constituição e pela Lei de Imigração, tem que conhecer. Não por acaso, vejam, a Lei de Imigração foi aprovada em 2017, e a primeira prova com a lei em vigor foi a prova de 2018, não por acaso caiu nacionalidade na terceira fase. 2019 caiu mais uma vez nacionalidade na terceira fase. Ninguém vai ficar surpreso se cair algum outro tema regido pela lei de imigração na primeira e ou terceira fase, ou até mais de um tema, né? Não seria de surpreender se caísse, por exemplo, questão sobre condição jurídica do estrangeiro e sobre cooperação jurídica internacional em matéria penal na primeira e ou terceira fase desse ano. Bom, a nacionalidade, então, está regida pela Constituição e pela Lei de Imigração. Basicamente, o que vocês precisam saber são os casos de atribuição de nacionalidade brasileira originária e derivada. São brasileiros natos, portanto, segundo a Constituição, em primeiro lugar, aqueles que nascem em território nacional, ainda que filhos de pai ou mãe estrangeira, a menos que estes não estejam a serviço do seu estado de nacionalidade. Além disso, são brasileiros natos, aqueles que nascem no exterior, de pai ou mãe brasileira a serviço do Brasil, a serviço da República Federativa do Brasil. E também são brasileiros aqueles que nascem no exterior, filho de pai ou mãe brasileira, desde que registrado em repartição brasileira competente, ou desde que venham a residir no Brasil e optem, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. São os casos de nacionalidade brasileira originária. As hipóteses de nacionalidade brasileira derivada estão previstas na Constituição e na Lei de Imigração. São os casos, basicamente, de naturalização. São 4 as formas de naturalização, para nós revisarmos rapidamente. A naturalização ordinária é aquela que exige do estrangeiro, basicamente, 4 anos de residência ininterrupta, ausência de condenação penal, capacidade jurídica, capacidade de se comunicar em língua portuguesa. Sendo que os originários de país de língua portuguesa, não é só português, qualquer país de língua portuguesa, precisam de apenas 1 ano de residência ininterrupta no país. Além disso, a nacionalidade extraordinária, destinada basicamente àquele indivíduo que está há mais de 15 anos no Brasil, tem mais de 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, historicamente ele tem direito subjetivo à nacionalidade. Tem um debate se a ordinária hoje com a lei de imigração tem direito subjetivo ou não, porque a lei deixou pouca margem de discricionariedade, mas fato é que a nacionalidade extraordinária está prevista como direito do indivíduo na Constituição. Então, claro, certamente é mais tradicional. Além disso, nacionalidade especial, destinada àqueles casados, né, cônjuges ou companheiros de membro do Serviço Exterior Brasileiro há mais de 5 anos, ou os contratados locais que tenham servido em repartições consulares ou missões diplomáticas brasileiras no exterior, por mais de 10 anos, por pelo menos 10 anos. Esses aí não precisam nem de residência no Brasil para solicitar a naturalização. E, por fim, uma hipótese criada pela Lei de Imigração, que é a nacionalidade provisória, derivada daquele indivíduo, daquela criança que tem ingressado no país com menos de 10 anos, claro, por meio do seu representante legal, podendo optar, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira definitiva. Os brasileiros, natos ou naturalizados, podem perder a nacionalidade, se adquirirem outra nacionalidade, salvo se a lei estrangeira reconhecer essa segunda nacionalidade como originária ou se a naturalização for exigida pelo direito estrangeiro para exercer direitos civis ou para permanecer no país.
E o brasileiro naturalizado pode ainda ter cancelada a sua naturalização por sentença judicial por atividade nociva ao interesse nacional. O sujeito que perde a nacionalidade brasileira, nata, né, originária ou derivada, ele pode eventualmente ter revogado o ato que cancelou a sua naturalização, né, que perdeu, determinou a perda da sua nacionalidade. Eventualmente, imagina, o brasileiro nato perde a sua nacionalidade porque adquiriu uma outra. Mas depois fica provado que, na verdade, o direito estrangeiro exigiu que ele se naturalizasse para exercer direitos civis. Então, eventualmente, pode ser cancelada esse ato administrativo, que pode ser uma portaria ministerial, um decreto presidencial, de perda da nacionalidade. Ou ele pode readquirir a nacionalidade, no caso de ficar apátrida. Você imagina, o sujeito é brasileiro, adquire uma outra nacionalidade, depois perde essa outra nacionalidade. Para não ficar apátrida, a gente dá de volta a nacionalidade brasileira, desde que, é óbvio, tenha cessado a causa que motivou a perda da nacionalidade, ou seja, desde que ele realmente não tenha mais a outra nacionalidade que ele adquiriu e em decorrência da qual perdeu a nacionalidade brasileira. Bom, alguma pergunta sobre nacionalidade? Se não tiver, passamos para a condição jurídica do estrangeiro, segundo grande tema regido pela lei de imigração. E aí são 3 principais aspectos que vocês precisam saber: a entrada do estrangeiro em território nacional, a permanência do estrangeiro em território nacional e a retirada compulsória do estrangeiro de território nacional. Bom, para entrar no país precisa de um documento de viagem, tradicionalmente passaporte, pode ser eventualmente identidade, pode ser laissez-passer ou algum outro documento, mas tradicionalmente o passaporte e tradicionalmente com o visto. Existem 5 vistos, 5 espécies de visto no Brasil. O visto de visita, para aquele que vem visitar o país, seja para fins de turismo, seja para fins esportivos, seja eventualmente para trânsito, ele só não pode exercer atividade remunerada no Brasil. Tem uma pergunta aqui que eu já leio. Termino de falar de visto e já li a pergunta sobre nacionalidade. A segunda hipótese de visto é o visto temporário para aquele que vem residir no país, mas por tempo determinado. Se ele quiser ficar por tempo indeterminado, aí é outro documento que ele tem que ter uma autorização de residência, né, e é outro registro, mas se ele tiver residência temporária no Brasil, ele recebe um visto temporário. Pode ser para fins de acolhida humanitária, pode ser para fins, né, de trabalho, estudo, missão religiosa, enfim, várias motivações distintas podem dar origem ao visto temporário. O visto diplomático é voltado para aqueles que vêm em missão oficial permanente. Pode ser missão diplomática, pode ser repartição consular, pode ser organismo internacional, tudo visto diplomático. No Brasil, tudo visto diplomático. O visto oficial é para aquele que vem em missão oficial, mas de caráter temporário. O sujeito vem para uma reunião de uma semana, vem para uma cúpula de chefes de Estado, alguma reunião oficial, mas temporária, não de caráter permanente. E o visto de cortesia é basicamente para altas autoridades que vêm ao Brasil em caráter não oficial, eventualmente para criados particulares nos termos da Convenção de Viena, né, recebem também visto de cortesia. Em alguns casos omissos também a gente usa o visto de cortesia. Visto, né, qualquer um desses vistos dá direito a mera expectativa, quer dizer, dá direito nenhum, dá mera expectativa de ingresso, não dá direito de ingresso em território nacional. O sujeito pode ser impedido de ingressar em território nacional. E existem algumas causas previstas na lei de imigração de impedimento de ingresso. Chama atenção para o cometimento de crime grave. Se o sujeito cometeu um crime da competência do Tribunal Penal Internacional, ou seja, crime de genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade ou crime de agressão, ele vai ser impedido, ainda bem, de ingressar em território nacional. Se ele cometeu um crime doloso, passível de extradição, segundo a lei brasileira, vamos poupar o trabalho do Supremo, né? Para que a gente vai fazer um processo de extradição? A gente impede ele de ingressar em território nacional. E, eventualmente, se ele está com o passaporte vencido, ou se ele está com o visto inadequado, ou se o propósito da visita não condiz com o visto, né? Por exemplo, ele está com visto de visita, diz que vem trabalhar, não pode trabalhar com visto de visita, né? Enfim, se está rasurado, está falsificado o passaporte, ele pode, depois de uma entrevista individual com a autoridade migratória, que no caso é a Polícia Federal, ele pode ser impedido de ingressar em território nacional. Deixa eu só ler a pergunta do Alcindo aqui. E depois a gente já retoma. Quando o sujeito brasileiro nato perde a sua nacionalidade brasileira e ganha novamente, ele será brasileiro nato. A nacionalidade brasileira originária é aquela devida a uma razão de nascimento, né? Então, o sujeito nasce em território nacional, ele é brasileiro nato. Ele não significa que ele seja brasileiro eterno. Né? Brasileiro nato não é brasileiro para sempre, não é brasileiro eterno. Não é nem... Ele pode ter reconhecido a sua nacionalidade brasileira originária depois dos 18 anos só. Tá? Se eventualmente ele nasceu no exterior, filho de pai brasileiro, não foi registrado em repartição brasileira competente, depois ele veio a residir no Brasil e optou pela nacionalidade depois dos 18 anos, ele só vai ter reconhecido a sua nacionalidade depois dos 18 anos.
né? Então, se ele perde a nacionalidade e retoma a nacionalidade, por que ele retomou a nacionalidade? Porque ele nasceu, fosse filho de pai brasileiro, ou mãe brasileira, ou em território nacional, mas é em razão do nascimento, não é em razão de um motivo posterior ao nascimento. Então, ele retoma a nacionalidade brasileira nata. André, qual a principal mudança do antigo lei dos... Tá, as principais mudanças, você tem várias mudanças, tá? Vamos comentar algumas pontuais, mas a pergunta é a seguinte: qual é a mudança, quais são as principais alterações do antigo Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815, de 1980, que foi revogada pela Lei de Imigração, né? Então, quais são as principais inovações da Lei de Imigração? Tem várias, tá? Muitas novidades, a começar pelo título, que não é uma coincidência. Tá? Chamar de estrangeiro. Estrangeiro é o cara estranho, né? Estrangeiro é sinônimo de alienígena, é o estatuto do alienígena, aquele que só vem para o Brasil, só pode entrar no Brasil se for contribuir de alguma forma com o desenvolvimento nacional. Quer dizer, o Estatuto do Estrangeiro era marcado por uma lógica claramente soberanista, né? O Estatuto a Lei de Imigração, veja, a terminologia é muito mais simples, é uma lei de migração. As pessoas migram, as pessoas imigram e emigram. A Lei de Imigração também regula a emigração, também regula a questão dos brasileiros no exterior. São só 3 artigos, mas também regula esse tema, né? Determina, por exemplo, né, a necessidade, né, a obrigação do Estado brasileiro de conceder uma assistência especial em caso de calamidade, como foi o caso da pandemia, né? Então, quer dizer, as pessoas migram, e essa é uma lei que regula a migração, também pautada pela soberania nacional, evidentemente, mas pautada também pelos direitos humanos. Dá uma olhada rápida, enquanto eu falo aqui na live, dá uma olhada rápida no artigo 3º da Lei de Imigração, vê os princípios que regem a política migratória brasileira. Indivisibilidade dos direitos humanos, acolhida humanitária, enfim, vários princípios realmente muito mais progressistas e muito menos retrógrados do que a lei, o antigo Estatuto do Estrangeiro, que era uma lei do período da ditadura. Agora, em termos pontuais, do que a gente já falou até aqui, uma das principais inovações talvez tenha sido a nacionalidade provisória, que não havia. Ou uma distinção até polêmica, né? Tradicionalmente, a naturalização ordinária não dava direito à nacionalidade, a extraordinária dava. Hoje, essa distinção está meio ambígua. Não é claro se o sujeito tem direito à nacionalidade no caso da ordinária. Tá? Enfim, mas historicamente ele não tem direito na ordinária, tem direito na extraordinária. Mas existem algumas outras inovações que eu vou comentar conforme a gente menciona aqui. Tudo bem, André? Beleza? Eu menciono aqui ao longo da nossa exposição. Mas a gente estava falando sobre condição jurídica do estrangeiro, falamos sobre a entrada do estrangeiro em território nacional e as causas de impedimento de ingresso. Se o sujeito entrou no território nacional, ele vai ter vários direitos. Dá uma olhada rápida ali no artigo 4º, né, da Lei de Imigração. Ele tem o direito do artigo 5º da Constituição. Ele tem direitos civis, mas não políticos. Não tem direitos políticos, né? Não pode votar, não pode ser votado, ele não será cidadão, né? A cidadania pressupõe, enquanto regra, a nacionalidade. Então, só o nacional é cidadão, ou pode ser cidadão, né? Nem todo nacional é cidadão. O menor de 16 anos não tem direitos políticos, não é cidadão. Cidadania diz respeito, essencialmente, ao direito de votar e ser votado, direito de sufrágio. O estrangeiro não é cidadão. A rigor, tem exceção do português, mas a rigor ele não tem direitos políticos. Mas tem direitos civis, tem direitos econômicos, sociais, culturais, tem direito de liberdade, tem direito à vida, obviamente, à dignidade, à liberdade de circulação, à liberdade de associação, né? Liberdade de expressão, enfim. Tem direitos básicos, tem os direitos fundamentais previstos no artigo 5º, tem uma série de direitos previstos no artigo 4º da Lei de Imigração. Mas as duas principais condições aí do estrangeiro dignas de nota são: não tem direitos políticos e não tem direito a exercer cargo público estatutário. Não pode, portanto, ser, né, funcionário público federal. Exceção é o cientista, o técnico pesquisador, né, o professor. Né? Esses podem, eventualmente, ser funcionários públicos federais. Os outros estrangeiros não podem. Exceção a essa condição jurídica do estrangeiro é o português, né? Nosso querido português, nosso querido lusitano, por causa do Estatuto da Igualdade, previsto na Constituição e regulado pelo Tratado de 2000 sobre o Estatuto da Igualdade, havendo sempre reciprocidade em favor de brasileiros. O português tem duas condições, duas coisas que ele pode fazer. Ele pode solicitar a equiparação, e para isso basta requerer, não tem nenhuma condição. Ele precisa requerer, basta requerer, e aí ele vai ser equiparado. Ele poderá, por exemplo,
exercer cargos públicos estatutários. E a segunda condição é o gozo de direitos políticos no Brasil. E aí ele poderá votar e ser votado. Para isso, ele precisa requerer 3 anos de residência ininterrupta. 3 anos. Reparem que é um prazo maior do que se ele quiser se naturalizar. Porque os indivíduos originários de países de língua portuguesa precisam de apenas 1 ano para se naturalizar. Mas se ele quiser continuar sendo português, continuar sendo lusitano no Brasil, mas gozar de direitos políticos, ele tem que ficar 3 anos. E aí tem algumas peculiaridades, né? Ele só pode ser extraditado para Portugal, ele não pode gozar de duplo direitos políticos, né? Então ele goza de direitos políticos no Brasil, não goza mais em Portugal, mas o português, de fato, é essa exceção. Bem, falamos da entrada, falamos da permanência do estrangeiro em território nacional. O outro ponto digno de nota na lei de imigração sobre esse tema é a retirada compulsória do estrangeiro do território nacional. São 3 as formas de retirada compulsória: repatriação, deportação e expulsão. Cada uma por um caso diferente, né, por uma circunstância diferente, cada um com as suas regras próprias. No caso da repatriação, ela é voltada para aquele sujeito que se encontra em impedimento de ingresso. Lembra o sujeito que tentou ingressar e foi impedido de ingressar? Por uma daquelas causas, por uma daqueles impedimentos de ingresso que a gente comentou? Muito bem. Ele vai fazer o quê? Vai morar no aeroporto? Vai ficar morando ali na área internacional do aeroporto? Não, ele vai ser repatriado. Essa repatriação da lei de imigração tem nada a ver com a repatriação de brasileiros que a gente fez ano passado durante a pandemia. Tá? Isso aí é outra coisa, outro conceito. O da lei de imigração é uma forma de retirada compulsória do estrangeiro de território nacional. A segunda forma de retirada compulsória é a deportação, voltada para o sujeito que se encontra... o Tom Hanks, né? Tem um filme, O Terminal, o sujeito fica morando lá no... Teve umas situações peculiares ano passado, né? Teve, durante alguns dias, 300 argentinos ficaram na zona de trânsito do aeroporto de Guarulhos, né? Porque a Argentina não estava aceitando a Argentina, enfim. Mas, enfim, não vamos ficar... Né? Alguns estados não aceitaram seus nacionais, teve algumas polêmicas dessa natureza. Mas, enfim. Então, a segunda forma é a deportação. A deportação é voltada para o sujeito que se encontra irregular no Brasil. Seja porque ele entrou de forma irregular, seja porque ele entrou de forma regular, mas tornou-se irregular com o tempo. Por exemplo, ele entrou com um visto de visita, estava aqui, legal, bacana, começou a trabalhar, aí ficou irregular, não pode, com esse visto não pode. Então, ele vai ser deportado. Principal novidade, quem perguntou foi o André, né? O André perguntou principais novidades. Uma das novidades mais importantes é a possibilidade de regularização da sua situação migratória no Brasil. Na antiga lei, o sujeito não podia se regularizar no Brasil, não. Ele era deportado, ia lá para fora, se regularizava lá fora, pegava o visto que ele precisava, depois ele voltava. Agora não, agora ele tem 60 dias, prorrogados por mais 60 dias, para se regularizar no Brasil sem ser deportado. Expulsão é a terceira forma de retirada compulsória do estrangeiro do território nacional. E aí, André, aí tem novidade importante. Na antiga lei, o antigo Estatuto do Estrangeiro, havia uma discricionalidade ampla, né? O sujeito não precisava ter cometido um crime. Se o sujeito se entregasse à vadiagem, né? Se ele fosse um vadio, ele poderia ser expulso. Né? Se ele se entregasse à mendicância, ele poderia ser expulso. Se ele representasse uma ameaça, né, à moralidade pública, ele poderia ser expulso. Agora não. Agora ele só pode ser expulso mediante sentença penal transitada em julgado pelos crimes de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, que são os crimes do TPI, ou por crime doloso, grave, né, consideradas ainda as condições de ressocialização em território nacional. Então, pode ser por crime doloso também, passivo de pena privativa de liberdade, enfim, com certa gravidade. Mas só por isso, não por mais, né, não tem, ele tem que ter necessariamente cometido um crime, tem que ter transitado em julgado uma sentença penal condenatória por um desses crimes. Muito bem. A outra novidade importante com relação à lei anterior é que agora a expulsão era uma medida administrativa conjugada com impedimento de ingresso. Tá? Se o sujeito está expulso do Brasil, ele não pode retornar. Se tentar retornar, vai ser impedido de ingressar. Mas agora é por tempo determinado. Né? Na antiga lei era por tempo indeterminado. Poderia até ser revogado, mas era por prazo indeterminado. Agora é por prazo determinado. E esse prazo determinado tem que ser, de no máximo, o dobro da pena estabelecida na sentença penal condenatória. Tudo bem? Falamos, então, sobre nacionalidade, sobre cooperação jurídica, sobre condição jurídica do estrangeiro. Vamos falar sobre o terceiro grande tema da lei de imigração, ainda na primeira pergunta, vejam só, que é a cooperação jurídica internacional em matéria penal. Quero chamar a atenção para 3 pontos aqui, né, que são os 3 mais importantes. Extradição, está lá na lei de imigração. Não tem grandes inovações com relação ao Estatuto do Estrangeiro, basicamente são 3 etapas, né, do processo de extradição.
A primeira etapa é administrativa, o pedido chega via diplomática pelo Itamaraty, que remete ao Ministério da Justiça, ou diretamente pela autoridade central, que no nosso caso é o Ministério da Justiça, e aí o Ministério da Justiça vai analisar os requisitos de admissibilidade. Basicamente tem que ter ou um tratado bilateral ou multilateral, ou uma promessa de reciprocidade. Se não tiver nenhum dos dois, é arquivado na hora. Tá? Se for promessa de reciprocidade, cabe até uma análise de conveniência e oportunidade de extraditar para aquele país. Mas se for tratado, tem que mandar direto para o Supremo, é a segunda fase, a fase judicial. Nenhuma extradição vai ser autorizada sem o prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, está no artigo 102 também da nossa Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ele não vai decidir, propriamente dito, sobre a extradição. Ele vai autorizar ou não, claro, a extradição. Ele vai autorizar ou não, com base nos requisitos de legalidade que estão previstos na lei de imigração. Por exemplo, princípio da bagatela. Se a pena impõe, a pena imposta de menos de 2 anos, a gente não extradita. Dupla incriminação ou dupla tipicidade. A conduta tem que ser crime no lugar em que ela foi cometida e no Brasil. Tá? Se eventualmente o sujeito estão pedindo extradição pelo crime, alguns países é crime, homossexualidade. O Brasil vai extraditar? Claro que não, ninguém mandou ter uma lei retrógrada. Não vai extraditar, tem que ser crime no Brasil e no exterior. Né? Se o crime já tiver prescrito pela lei brasileira ou pela lei estrangeira, se o sujeito tiver que ser julgado por tribunal de exceção, a gente não vai extraditar. Se ele for brasileiro nato, a gente não vai extraditar. Já o brasileiro naturalizado pode ser extraditado, sim, nas hipóteses constitucionais, que são 2. Crime comum praticado antes da naturalização, o sujeito não fugir da justiça, né? Comete um crime, vem para o Brasil, se naturaliza e é zoeiro. E por crime de tráfico de drogas cometido a qualquer tempo, antes ou depois da naturalização. A gente não extradita asilado, né, beneficiário de asilo territorial, e não extraditamos o refugiado pelas razões que motivaram o refúgio. Por uma outra razão aleatória, a gente pode extraditar sim, mas pelas razões que motivaram o refúgio, a gente não extradita. Então, basicamente, o Supremo vai analisar esses requisitos de admissibilidade, de legalidade. Se eles estiverem presentes, vai autorizar a extradição. O sujeito vai, então, aí passa para a fase da presidência da República e o presidente pode ou não, depende do caso. Se for uma promessa de reciprocidade, ele pode fazer uma análise de conveniência e oportunidade. Se for um tratado, ele tem que cumprir o tratado. Se o tratado tiver alguma margem de apreciação política, ele pode fazer uma apreciação política. Se não, tem que extraditar. Tiago pergunta, Sloboda pode comentar sobre prisão cautelar na extradição? É possível prisão cautelar na extradição. Ou outra medida restritiva de direito, por exemplo, ou outra medida restritiva, pode ser o sujeito não pode viajar ou pode retenção do passaporte. Na antiga lei, a primeira coisa que o Supremo fazia era determinar a prisão do sujeito. A primeira coisa que era acontecer. Agora, isso gradativamente na jurisprudência do Supremo foi sendo relativizado e agora depende do caso concreto. Tá? Mas sim, é possível a prisão durante o processo, pode circular pedido pela Interpol, se tiver um alerta vermelho, a Polícia Federal, e se tiver acordo de extradição. Se não tiver, não pode. Mas se tiver acordo de extradição, a Polícia Federal já pode prender e mandar direto, enfim, para o Supremo. Mas isso depende do caso concreto. Agora, só concluindo aqui, se o Poder Executivo decidir extraditar, tem que exigir que o Estado estrangeiro faça algumas promessas. Por exemplo, comutar pena de prisão perpétua, ou pena de morte, ou pena cruel, degradante, ou, enfim, de trabalhos forçados, em pena privativa de liberdade no máximo 30 anos. Né? Considerar o tempo de prisão que eventualmente o sujeito cumpriu no Brasil, não entregar o sujeito a um outro Estado sem autorização do Estado brasileiro, não considerar nenhum elemento político para agravar a pena, não julgar o sujeito por nenhum crime que não tivesse no pedido de extradição, e aí, então, ele pode ser extraditado. Alcino tem uma pergunta. Aproveitando o ensejo, se o brasileiro nato perder sua nacionalidade brasileira e cometer algum crime grave que motive sua extradição, ele poderá ser extraditado? Poderá. Né? Aconteceu isso em 2017. E aí, pessoal, foi um escândalo. O Supremo autorizou a extradição de brasileira nata? Negativo. O Supremo autorizou a extradição de ex-brasileira nata. Ela não era mais brasileira nata. Ela tinha sido, mas perdeu, adquiriu outra nacionalidade nos Estados Unidos e perdeu a brasileira. E aí foi acusada de matar o marido, foi autorizada a sua extradição. Tá? Então pode, não é brasileira, é estrangeira. Perdeu a nacionalidade brasileira, não é mais brasileira, é estrangeira, pode ser extraditado. Tudo bem? Foi? Mais alguma pergunta sobre esses temas? Aí vem. E se for entregar para o TPI, tem que pedir para comutar a eventual pena de prisão perpétua em pena privativa de liberdade no máximo 30 anos? Não, porque é outra forma de cooperação jurídica internacional em matéria penal. É diferente. Né? A extradição não se confunde com entrega. Deportação não se confunde com repatriação, que não se confunde com expulsão. Se a banca perguntar um, você responder como se fosse outro, você vai errar.
Da mesma forma, extradição não se confunde com entrega, que não se confunde com as outras duas formas de cooperação jurídica internacional em matéria penal que estão na lei de imigração, que eu quero comentar, que são, respectivamente, a transferência da execução da pena e a transferência de condenado. Qual a diferença? A diferença é o contexto, é a circunstância. Cada um é voltado para uma circunstância específica. A transferência da execução da pena é voltada basicamente para a seguinte circunstância. O brasileiro vai para o exterior, comete um crime no exterior, é condenado a 10 anos, vamos supor, cumpre um ano e foge da cadeia. Foge da cadeia, vem para o Brasil. Brasileiro nato. A gente vai extraditar? Não vai. E aí, vai ficar impune? Não. Cai para cá com a pena que a gente executa aqui. Tá? Aí, essa é uma das hipóteses excepcionais em que a gente homologa uma sentença penal estrangeira. Normalmente, a gente não homologa a sentença penal estrangeira, a gente extradita. Tá? A gente só pode homologar a sentença penal estrangeira pelo Código Penal para fins de efeito civil e para medida de segurança. Ou, nesse caso, de transferência da execução da pena. Precisa do consentimento do condenado? Não. Pô, o sujeito fugiu não tem que ter consentimento nenhum. Tá? A gente transfere a execução da pena, o sujeito compra a pena no Brasil. A outra hipótese, que é a transferência de condenado, o sujeito, imagina, brasileiro nato ou residente no Brasil, tem que ter vínculo com o Brasil para a gente pedir, ou com o Estado estrangeiro, se solicitar do Brasil. O sujeito está no exterior, cometeu um crime, foi julgado, condenado, está cumprindo pena lá. Né? Não fugiu, o cara está lá, tem bom comportamento, legal, só que ele está fora do seu âmbito social, está fora do seu âmbito linguístico, ele não consegue entender uma palavra do que dizem lá, ele não pode receber visita de familiares. Então, a gente pode solicitar, e aí tem que ter o consentimento do sujeito, né? Porque às vezes o sujeito está num lugar em que a pena é privativa de liberdade só, não é privativa de dignidade, nem de sei lá, enfim. Então, às vezes, o sujeito está num lugar que tem uma pena privativa de liberdade, e a pena de liberdade não quer vir para o Brasil de jeito nenhum, ele vai ficar lá falando uma língua qualquer, é uma língua alienígena, não tem problema. Então, nesse segundo caso, tem que ter o consentimento do condenado. A ideia, a motivação é humanitária, você trazer o condenado perto do seu convívio social, né, familiar, linguístico. Enfim. Tudo bem? Alguma pergunta sobre isso? Ficou claro? Esses são os 3 pontos, então, que eu queria chamar a atenção sobre cooperação jurídica internacional na lei de imigração. Pergunta do Ronan. Na transferência de condenados é preciso ter tratado... Ótima pergunta, ótima pergunta. Nos 2 casos, ou transferência de execução da pena ou transferência de condenados, o caso pode ser feito se houver tratado ou promessa de reciprocidade. Mais uma novidade da lei de imigração. Até a lei de imigração era só por tratado. Agora, pode ser também por promessa de reciprocidade. Boa pergunta. André, professor, pode cair o uso da força contra entidades não estatais no direito internacional do TPS ou a questão da terceira fase? É mais de terceira fase. Né? Chegou uma pergunta do YouTube sobre nacionalidade. Pode colocar aí. Pode colocar, porque a gente vai passar para outro tema. O Marcos mais de terceira fase, perguntou se o estrangeiro com filho brasileiro pode ser extraditado. Bom, ótima pergunta. Nos casos de extradição, também no caso de expulsão, a gente não vai extraditar ou não vai expulsar, né, se o sujeito tiver filho brasileiro que dependa dele emocionalmente, né, afetivamente ou financeiramente, se eventualmente, no caso da expulsão, se tiver ingressado no país antes dos 12 anos, residindo no país desde então, a gente não expulsa. Se tiver cônjuge, né, ou companheiro brasileiro de qualquer... Brasileiro não, residente no Brasil, não precisa nem ser brasileiro, sem qualquer discriminação, a gente também não expulsa. Né? Então, existem, sim, hipóteses que a gente não expulsa ou não extradita o sujeito. Né? Se tiver filho brasileiro, pode ser um dos casos. Tudo bem? Seguimos, então, aqui. Eu poderia falar rapidamente de refúgio. Ficou alguma pergunta? Passou. Uso da força, né? Muito rapidamente. O uso da força é mais questão de terceira fase. Pode, eventualmente, aparecer na primeira fase, mas a primeira fase seria uma questão mais direta, mais objetiva. Né? O uso da força é proibido, salvo legítima defesa ou controlação do Conselho de Segurança. Essa questão de legítima defesa contra grupo particular, o Brasil tradicionalmente não aceita, ela é polêmica. O melhor é você ficar na lógica tradicional de responsabilidade internacional, você só pode atribuir a conduta de um grupo particular se o outro Estado for omisso, ou se ele adotar a conduta como sua, ou se ele controlar aquele grupo particular. Muito bem. Seguimos, então. Vou fazer um comentário muito rápido sobre refúgio, depois eu vou falar sobre o tema da sucessão, que é um tema importante. Então, muito rapidamente sobre refúgio, os comentários essenciais. Bom, refúgio é direito humano, diferentemente de asilo, é direito subjetivo, então, do indivíduo. Portanto, a concessão de refúgio é um ato de natureza jurídica declaratória e não constitutivo. Existe um organismo internacional, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que regula o tema, né, administra campos de refugiados e tudo.
E, basicamente, o tema é regido no âmbito internacional pela Convenção de 51, pelo Protocolo de 67. A Convenção de 51, basicamente, definiu o que é um refugiado, alguém que fuja do seu estado de nacionalidade, que não pode se valer da proteção do seu estado de nacionalidade ou de residência, porque está sendo perseguido em razão de sua nacionalidade, opinião política, grupo social, racial, etc. Então, são elementos eminentemente subjetivos, né? No caso da América Latina, existe a Declaração de Cartagena, que justamente, a Declaração de Cartagena justamente estimula os Estados a reconhecer, a ampliar essas cláusulas de inclusão, né? Ou seja, as cláusulas que incluem alguém na condição de refugiado, para incluir também direitos humanos. A gente aderiu a essa recomendação da Declaração de Cartagena e na nossa Lei 9474, que é o nosso Estatuto dos Refugiados de 97, a gente ampliou o rol, né, dessas cláusulas de inclusão. Portanto, para o Brasil, é refugiado aquele que está fugindo do seu estado de nacionalidade ou de residência por perseguição, por razão, né, por motivação étnica, religiosa, racial, etc. E também aquele que foge de graves e generalizadas violações de direitos humanos no seu estado de nacionalidade. Portanto, a definição de refúgio no Brasil é mais ampla do que no direito internacional, por influência dessa Declaração de Cartagena no âmbito latino-americano. Bom, a Convenção, voltando ao âmbito internacional, a Convenção de 67, ela basicamente elimina a limitação temporal que havia na Convenção de 51. Porque a Convenção de 51 tinha duas limitações, temporal e geográfica. Então, basicamente, o objetivo da Convenção de 51 é resolver a crise de refugiados depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eram considerados refugiados aqueles que fugissem, né, por essas razões, na Europa, pelos eventos acontecidos até 1º de janeiro de 51. Só que as crises de refugiados continuaram acontecendo, né? Elas não terminaram. Em razão disso, em 1967, basicamente, o protocolo adicional à Convenção de 51 eliminou essa limitação temporal. Tá? Então, o sujeito que foge dessa perseguição, a qualquer tempo, está incluído na condição de refugiado. Já a limitação geográfica dependia de uma declaração dos Estados, tá? Porque a Convenção de 51 determina que o Estado, ao aderir à Convenção, ele pode reconhecer como refugiado aqueles que fogem de perseguição na Europa ou a iuris, né? Ou em outro lugar. O Brasil fez essa declaração em 89, mas na década de 80, né? E aí o Brasil ampliou para qualquer região do planeta, não só da Europa. Bom, eu já comentei, né? O refúgio obsta pedido de extradição pelo motivo que deu origem ao refúgio. A Lei 9474 criou o CONARE no âmbito do Ministério da Justiça, atual Ministério da Justiça e Segurança Pública, que avalia os pedidos de refúgio. Uma denegação pode ser objeto de recurso para o próprio Ministro da Justiça. E o Pedro nos pergunta, o que significa ser um ato declaratório e não constitutivo? Ótima pergunta. Significa que o sujeito já goza de uma proteção jurídica específica. Ele já tem uma condição jurídica, em teoria, específica, né? É diferente do caso do asilado, que não tem direito nenhum, né, ao asilo, seja diplomático, seja territorial. Ele solicita o asilo, ele não tem nenhuma condição jurídica distinta, nenhuma condição jurídica diferenciada. Ele recebeu, então, o asilo político, territorial ou diplomático. Essa concessão do asilo tem um efeito constitutivo. Ele passa a gozar de uma condição jurídica diferenciada a partir da concessão desse asilo. No caso do refúgio, não. No caso do refúgio, se é direito humano, se todo indivíduo tem direito de buscar e receber refúgio, né? Então, mesmo antes de receber o refúgio, ele já goza de uma proteção internacional, de uma condição jurídica diferenciada. Ele já goza, por exemplo, da proteção no âmbito do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É claro que, nesse tema específico, às vezes, na prática, a teoria é outra. Tá? Às vezes, ele tem esse direito, tem essa proteção diferenciada, mas nem sempre isso se reflete na prática. Tá? Mas, juridicamente, sim. É por isso que a gente fala que é um ato meramente declaratório, porque ele já tinha uma proteção jurídica, ele já tinha uma condição jurídica diferenciada, independentemente de ser reconhecido como refugiado pelo Estado. Né? Lembrando aqui que existem as chamadas cláusulas de exclusão, tá? Tanto na Convenção de 51 quanto na lei brasileira. Se o sujeito cometeu crime de genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de agressão, atos contrários aos propósitos das Nações Unidas, no caso do Brasil, crime hediondo ou crime de terrorismo, ele não será refugiado. Essa é uma cláusula de exclusão porque o sujeito seria considerado refugiado, mas nessas condições ele está excluído da condição de refugiado. Existem também as causas de cessação, cláusulas de cessação, que basicamente, se o sujeito
se o sujeito se já cessou, né, a causa, cessou de forma permanente, né, de forma estável, a causa que motivou o refúgio, então o Estado que recebe esse refugiado pode pedir para deixar de reconhecer aquela situação de refugiado e aí enviar o sujeito, evidentemente. Lembrando do famoso princípio do non-refoulement, não rechaço. O refugiado não pode ser enviado para qualquer local, não necessariamente o local do qual ele fugiu, tá? Para qualquer local em que sua vida ou liberdade esteja correndo risco. Tá? O princípio do non-refoulement. Vamos ver, tem algumas perguntas aqui. Tereza, na expulsão, o indivíduo pode ser julgado mesmo nos casos do crime ainda não ser tipificado? Acho que eu não entendi a pergunta. A gente voltou para a expulsão. O indivíduo... Não, a expulsão só acontece, expulsão é voltando para a condição de refugiado, para a condição de indivíduo estrangeiro. A gente só expulsa se ele foi condenado. Ele só pode ser condenado por um crime tipificado, né? Nulo crime sine lege. Não existe, o sujeito não pode ser punido por um crime que não existe na lei. Tá? Então, a gente só expulsa se, claro, o crime for tipificado no Brasil. Pedro pergunta, então o refugiado, voltando ao refugiado, que está no Brasil sem ser reconhecido como tal pelo CONARE, já tem a proteção de refúgio? É isso que eu disse, que na prática a teoria não é exatamente, né, a teoria às vezes é diferente. A rigor, o reconhecimento do refúgio é feito pelo CONARE. Sim, pelo CONARE, que se negar, pode ter recurso para o próprio ministro da Justiça. Tá? Tudo bem? Foi? Então, existem alguns dispositivos na lei de imigração, como, por exemplo, a gente não faz uma deportação ou a gente não impede o ingresso de um indivíduo que parece ser um refugiado. Tá? Mas, ainda assim, tem que ter reconhecido a condição de refugiado. Muitas vezes é negado, né? E aí, enfim. Tá? Por isso que a realidade é muito mais complexa do que supõe o nosso vão direito internacional. Mas se aparecer na prova, a concessão de refúgio é ato declaratório, tá certo. Tá? É ato de natureza jurídica declaratório, tá certo. Isso significa que tem todas as proteções antes de ter reconhecido? Deveria, mas não é bem assim. Tereza, mas o Brasil já tipificou todos os casos, crime... tá, entendi a pergunta agora. Entendi. A Tereza pergunta se ele pode ser expulso por um crime que não está tipificado no Brasil, como o caso de crime contra a humanidade, crime de guerra e crime contra agressão, crime de agressão. Esse é menos ainda, a gente nem a parte nas emendas de Kampala ainda, né? De fato, só o genocídio está tipificado no Brasil, regulamentado no Brasil pela Lei 2889 de 56, que regulamentou a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, de 48, que o Brasil aderiu em 52. De fato, os outros crimes da jurisdição do TPI não estão regulamentados, mas eventualmente ele pode ter sido condenado em algum outro estado, né? Eventualmente não necessariamente foi no Brasil. No Brasil ele não tem como, de fato, ser condenado por crime contra a humanidade porque não está regulamentado no Brasil ainda. Tem um projeto de lei desde 2008 no Congresso, mas que não foi aprovado ainda. Entendi a pergunta agora. Foi? Ficou claro? Ele pode eventualmente ter sido condenado em outro estado e isso pode dar ensejo à expulsão. Mas 99% dos casos de expulsão no Brasil são por crimes dolosos, né, passíveis de pena privativa de liberdade, que é outra hipótese. Ainda bem, aliás. Né? Passamos para a sucessão. Muita atenção a esse tema, sucessão. Quem quiser tomar uma água, agora, eu, inclusive. 10 segundos de relaxamento para o cérebro, porque esse tema é importante. Sucessão de estados tem grande chance de aparecer na prova, porque o Brasil ratificou, em 2020, a Convenção de Viena sobre sucessão de estados em matéria de tratados. Aliás, o que vai aparecer na prova é sucessão de estados em matéria de tratados. Quando a gente fala de sucessão de estados, tem várias outras matérias que são analisadas. Bens, arquivos, dívidas, responsabilidade internacional, enfim, várias outras matérias. Essas não vão aparecer na prova. O que vai aparecer na prova é sucessão de estados em matéria de tratados. Tem tudo para aparecer na prova. O Brasil ratificou em 2020, não teve prova desde então. O que vai cair na prova é o que está na convenção. Mas você não ouse ler a convenção antes de domingo. Tá? Sua cabeça vai explodir se você tentar ler a convenção. Essa convenção é insuportável. Né? É uma convenção de leitura cruel e degradante. Você não vai fazer isso. Você vai anotar aí os pontos mais importantes da convenção para você ter em mente para a prova. Né? Claro, se você já fez o curso, já estudou, já leu a convenção, já revisou, já sofreu com a convenção. Mas se você não leu a convenção agora, não leia, não faça isso. Tá? Você vai só prejudicar. É uma convenção realmente insuportável. Uma leitura verborrágica, aquela coisa. Né? Então, anota aí. O que você precisa saber para a prova de essencial sobre essa convenção? Em primeiro lugar, bom, todo mundo sabe o que é sucessão de estados. Né? A transferência da responsabilidade, lato sensu, das relações internacionais de um território, né, de um estado para outro estado.
Então, o Brasil tá chata aquela aula. Sucessão de estados é um tema importantíssimo também por causa disso, tá? Não só porque ele é atual, mas mais do que isso, sucessão de estados é a última fronteira da prova de direito internacional. Como era responsabilidade internacional, até que caiu em 2017, foi a questão que fez a diferença na prova de terceira fase, sucessão de estados é a atual fronteira, um tema totalmente negligenciado, com razão, porque nunca caía na prova. E nunca caía na prova também com razão, porque a convenção não estava em vigor. O Brasil não tinha ratificado a convenção. E a doutrina é uma bagunça. Também não lê nenhum doutrinador sobre isso. Doutrina é uma bagunça, cada um fala uma coisa. Tá? Então, o que você precisa saber é o essencial. E aí, vocês precisam saber. Esse é um tema importante, né? Eu quis que vocês tivessem 10 segundos de descanso no cérebro para assimilar esse tema, porque é um tema que tem grande chance de cair. E se cair, vai chegar rasgando todo mundo. Vai ser a questão que vai ter a diferença comparativa aí. Né? Vai ter o desvio padrão nessa questão de sucessão. Então, anota aí, finalmente, o que é relevante, o que é essencial da Convenção de Viena sobre sucessão de estados em matéria de tratados de 1978. Bom, primeiro é importante saber que o Brasil ratificou essa convenção em 2020. E aí ela regula da seguinte maneira. Bom, sucessão de estados, todo mundo sabe o que é. O Brasil anexou o Acre. Houve sucessão de estados no que diz respeito ao Acre. Tá? No que diz respeito ao Acre. Por quê? Quem era responsável pelas relações internacionais daquele território? Quem respondia pelas relações internacionais do Acre? A Bolívia. Quem passou a responder? O Brasil. Então, houve uma sucessão de estados no que diz respeito ao Acre. Tá? Não precisa desaparecer um estado nem surgir um estado novo. Tá? Muitas vezes isso acontece. No caso de secessão, surge um estado novo. Um caso de desmembramento, desaparece um, surgem outros dois. Um caso de fusão, desaparecem dois, surge um novo. Um caso de agregação, um sujeito anexa o outro. Então, quer dizer, na maior parte dos casos de sucessão, existe desaparecimento ou a criação de um estado novo. Mas não necessariamente. Pode ser uma sucessão relativa à parcela do território, como no caso do Acre. Bom, então o que você precisa saber? Em primeiro lugar, todo mundo sabe o que é sucessão, e aí tem dois estados. Né? Nessa relação, o estado predecessor, que é o estado que respondia pelas relações internacionais daquele território, e o estado sucessor, que é o estado que passa a responder pelas relações internacionais daquele território. Muito bem. Então, vocês precisam saber, em primeiro lugar, anota aí, os chamados tratados territoriais, que a doutrina também gosta de chamar de tratados dispositivos, ou tratados localizados, ou tratados reais. A doutrina chama isso aí, né, a mesma coisa. Basicamente, tratados que dizem respeito a algum regime territorial. Exemplo notório, tratado de fronteira. Tratado de fronteira é sagrado. Não se mexe em tratado de fronteira. Né? Houve uma sucessão de estados, não interessa qual foi a modalidade, pode ter sido secessão, unificação, fusão, transferência parcial, não importa a modalidade de sucessão. É um tratado territorial, é um tratado localizado, ele vai continuar localizado. Né? Ele diz, imagina o tratado de fronteira, tem uma linha permanente no chão lá, demarcando a fronteira. Aquela linha vai continuar ali, não interessa quem é agora o responsável ali pelas relações internacionais daquela zona de fronteira. Sudão do Sul ficou independente do Sudão. O Sudão tinha um tratado de limite com a República Centro-Africana. Onde é que ficou esse tratado? Onde ele estava. Onde é que ficou a fronteira? Ficou onde estava. Lembra do princípio do uti possidetis, do Alexandre de Gusmão? Depois do uti possidetis iuris? Pois bem, está lá na Convenção de Viena sobre sucessão de estados em matéria de tratados. É o chamado princípio, isso não está escrito na Convenção, mas a doutrina identifica como princípio da sucessão automática de tratados territoriais. Né? Exemplo notório, limite. Mas não só tratado de limite. Né? Também tratados que determinam qualquer regime territorial, uma zona desmilitarizada, direito de passagem, enfim, tratados territoriais que dizem respeito a alguma região específica, né? Algum local específico, um territóriozinho específico ali, são transmitidos para o estado sucessor, não interessa qual é a modalidade de sucessão. Foi? Tudo bem? Todo mundo pegou? Tem alguma dúvida sobre isso? Tem algumas perguntas aqui, mas acho que não são sobre sucessão, daqui a pouco eu olho elas aqui. Tem uma aqui. Minha dúvida maior é com relação à sucessão de estados. Tenho dificuldade. Tá, já vamos chegar. Tenho dificuldade para entender quando é aplicado. É isso que a gente está respondendo agora. Princípio da tábula rasa, princípio da sucessão automática. Ficou claro isso? Tratado de fronteira ou tratado territorial, não precisa ser necessariamente um tratado de fronteira. Qualquer tratado que determine um regime territorial não é afetado pela sucessão de estados. Ah, mas se o Sudão do Sul quiser mudar a sua fronteira com a República Centro-Africana, ele não pode? Pode, eles que negociem, né, e de comum acordo, por unanimidade, cheguem a um novo acordo, uma nova fronteira, como eles quiserem. Mas a sucessão em si não afeta a fronteira, nem nenhum outro regime territorial. Tudo bem? Ficou claro isso? Importante.
Segunda coisa que você tem que saber é com relação às modalidades de sucessão. Aí sim, né? Porque, beleza, tratado territorial, sucessão automática, são transmitidos. Tratados territoriais não são afetados pela sucessão, portanto, são transmitidos ao Estado sucessor. E os outros tratados, né? Esses vão depender da modalidade de sucessão. Segundo a Convenção de Viena, em primeiro lugar, primeira regra básica, sucessão relativa a parte do território de um tratado, isso é quase senso comum. Pensa comigo, o Brasil anexou o Acre. Os tratados de que o Brasil era parte, né, passaram a valer também com relação ao Acre. Os tratados de que a Bolívia era parte deixaram de ser aplicados com relação ao Acre. Senso comum, é isso que está na convenção. Se existe uma sucessão relativa a parte do território, né, apenas parte do território, então os tratados do Estado predecessor deixam de ser aplicados com relação àquele território e os tratados do Estado sucessor passam a ser aplicados com relação àquele território. É isso que diz a convenção, é isso que você precisa saber. A doutrina vai comentar isso dizendo que existe uma tábula rasa, né? Porque a tábula rasa basicamente indica a não transmissão das obrigações do Estado predecessor para o Estado sucessor. Tá? Não é a melhor análise, mas é a análise doutrinária. Tá? Se aparecer na prova assim, também não implique. Tá? Ficou claro isso? Simples, né? Senso comum, deixa de ser aplicado os tratados do Estado predecessor, passam a ser aplicados os tratados do Estado sucessor. Esse é o princípio básico, né? O princípio da aplicação territorial dos tratados. Onde é que são aplicados os tratados dos quais o Brasil é parte? No território brasileiro. Né? Todo o território brasileiro. Se aumentou o território brasileiro, passa a ser aplicado no território maior. Beleza. Pronto. Se diminuiu o território da Bolívia, passa a ser aplicado no território menor. Pronto. Segunda modalidade de tratados, e essa a convenção da especial importância. Essa é a parte, a convenção tem 15 artigos só sobre isso. Tem um artigo sobre sucessão relativa à parte do território e tem 15 artigos relativos ao estado de independência recente. Estado de independência recente é os casos de descolonização. Sudão do Sul não é caso de independência... Ah, mas ele ficou independente recentemente. Tá, mas não é caso de independência recente nos termos da Convenção. A Convenção, quando fala Estado de independência recente, ela se refere aos casos de descolonização. Vamos lembrar, quem foi que redigiu essa convenção? Foi a Comissão de Direito Internacional, que é o órgão subsidiário da Assembleia Geral das Nações Unidas. Quem foi que liderou o processo de descolonização na década de 60 e 70? A Assembleia Geral das Nações Unidas. Vocês podem imaginar quão importante é para essa Comissão de Direito Internacional o princípio da autodeterminação dos povos, que ela considera já há muito tempo uma norma de jus cogens. Então, pergunto, um Estado de independência recente, no sentido estrito da Convenção, um Estado que acabou de sair de um processo de descolonização, estará vinculado pelos tratados que celebrou o Estado predecessor? Quem é o Estado predecessor? É o colonizador, é o antigo colonizador, a antiga metrópole, é o antigo opressor. Né? A Comissão de Direito Nacional vai colocar isso? Claro que não. Então, a regra geral, anota aí, sobre o Estado de independência recente, você tem que anotar algumas coisas. Primeira coisa, regra geral, tábula rasa. Tábula rasa. Está lá na Convenção com a seguinte redação simplificada. A redação da Convenção está muito mais cruel e degradante. Mas a redação é basicamente o seguinte: um Estado de independência recente, de descolonização, entendo, descolonização, não estará obrigado automaticamente pelos tratados celebrados pelo Estado predecessor. Ponto. Se ele quiser, ele pode. Aí é outra coisa que você vai anotar. Anota aí. Nos tratados multilaterais, é reconhecida, enquanto regra, tem exceção, mas enquanto regra, é reconhecido um direito de sucessão desse Estado de independência recente, mediante notificação de sucessão ao depositário do tratado. Pronto, essa é a segunda regra importante. Então, a regra geral para o Estado de independência recente, tábula rasa. Ele não vai ser obrigado a estar, né, vinculado pelos tratados celebrados pelo seu opressor. Não vai. Mas se ele quiser, nos tratados multilaterais, enquanto regra, ele terá o direito de sucessão, aí a doutrina vai falar sucessão automática, né, mediante notificação ao depositário. Tem exceção para essa regra do tratado multilateral? Tem. Principal exceção é tratado constitutivo de organização internacional. Não existe sucessão automática em tratado constitutivo de organização internacional. O Estado acabou de ficar independente, tem que pedir nova admissão, enquanto regra, tá? Alguma organização internacional pode ter uma regra diferente, mas normalmente tem que pedir nova admissão nas organizações internacionais. Na ONU tem que pedir nova admissão, tá? Foi? Então esses são os dois pontos importantes. Parênteses. Anota aí, pensa da seguinte forma, o acessório segue o principal. Então, se o Estado for suceder, em qualquer hipótese, por qualquer razão,
Se ele for suceder, seja porque é um tratado multilateral e é um estado de independência recente, acabou de notificar, seja por uma outra razão qualquer, em qualquer caso, se ele for suceder o estado predecessor no tratado, ele vai suceder exatamente, enquanto regra, exatamente como participava o estado predecessor. Ou seja, se o estado era parte do tratado, ele vai ser parte. Se o estado era contratante, mas não era parte, quer dizer, ele ratificou, mas o tratado não está em vigor ainda, então ele vai ser contratante. Se ele era signatário, ele assinou o tratado, mas não ratificou ainda, ele vai ser signatário, vai suceder como signatário. Se tinha alguma reserva aquele tratado, ele vai suceder com aquela reserva, a menos que ele faça uma declaração diferente. Tá? Mas se ele não fizer nenhuma declaração específica, ele sucede exatamente como participava, como era parte ou signatário. Se tiver aplicação provisória do tratado, ele vai suceder com a aplicação provisória do tratado, a menos que haja uma declaração em sentido contrário. Tudo bem? Ficou claro? E a última coisa que eu quero que vocês anotem sobre sucessão de estados é a terceira modalidade. Terceira modalidade de sucessão. A doutrina gosta de falar que são 4 modalidades. Aqui a convenção trata com uma coisa só, que é unificação e separação. A convenção trata unificação e separação como uma coisa só. E o que existe? Sucessão automática. Nos casos de unificação, não interessa se é uma fusão, o estado A e B vira o estado C, ou se é uma agregação, o estado A anexa o estado B, fica o estado A maior. Não interessa o que for, o que é. No caso de separação também, não interessa se é um desmembramento, né? A Tchecoslováquia vira a República Tcheca e Eslováquia, e some a Tchecoslováquia. Ou se é um caso de secessão, né? O Sudão continua existindo, mas surge um novo estado, o Sudão do Sul. Não interessa, em qualquer caso de unificação ou separação, existe sucessão automática dos tratados. Sucessão automática dos tratados e, mais uma vez, o acessório segue o principal, então o sujeito vai suceder da mesma forma como estava lá participando do estado predecessor. Não interessa se o estado predecessor continua a existir ou não, não interessa se surge um novo estado, não importa. Agora, se o estado predecessor continua a existir, ele continua vinculado pelos tratados do qual ele é parte, claro. Né? Tudo bem. Pessoal, ficou absolutamente claro isso daí? Estou dando ênfase nisso, estou falando um pouquinho mais devagar, porque é um tema não só atual, mas é aí a principal fronteira da prova. Tem grande chance de cair, se cair vai pegar muita gente. Tá? Tem que saber, isso é o essencial, tá? Isso é um resumo em 10 minutos de um tema razoavelmente complexo. Tá? Mas, tratado territorial, sucessão automática. Né? Tratado territorial é sagrado, você sempre transmite as obrigações. Esses tratados territoriais não são afetados pela sucessão em si. Podem ser afetados por outra coisa, se os outros partes quiserem negociar. Mas pela sucessão em si, esses tratados não são afetados. Depois, com relação à modalidade de sucessão, se for parte de um território de um tratado, claro, passa a ser aplicado naquele território os tratados do estado sucessor, e deixam ser aplicados os tratados do estado predecessor. Quando a gente fala de estado de independência recente, regra geral, tábula rasa, mas reconhecido um direito de sucessão automática em tratados multilaterais. E unificação ou separação, independentemente de ser da modalidade específica, sucessão automática. Ou seja, são transmitidos. Tá? Quando eu falo sucessão automática, eu quero dizer que os tratados são transmitidos ao estado sucessor. O estado sucessor estará obrigado, enquanto regra, estará obrigado. Tem uma exceção típica, que é se a participação do Estado for incompatível com o objeto da finalidade do tratado, ou se o Estado decidir de outra forma. É claro, se o Estado decidir de outra forma, óbvio. Mas a regra geral é sucessão automática. Enquanto regra, vai haver sucessão automática. O Estado sucessor, independentemente de ser um Estado novo ou não ser, não importa o que quer, o Estado sucessor vai estar vinculado pelos tratados celebrados pelo Estado predecessor. Estado ou Estados, enfim, dependendo do caso concreto. Foi? Ficou claro esse daí? Pergunta do YouTube. Segundo o direito internacional, Nagorno-Karabakh foi considerado uma devolução territorial da Armênia ao Azerbaijão ou invasão e consequente ocupação do Azerbaijão. Esse é um tema controverso. Né? Esse é um tema controverso, polêmico, não vai aparecer na primeira fase. Né? Vocês viram a guerra recente. Acho que é mais provável que aparecer isso na prova de política internacional do que direito internacional propriamente dito. Né? Mas a guerra do ano passado, né, levou uma situação um pouco mais favorável ao Azerbaijão. Mas a linha era controversa, enfim. A anexação. E a anexação entra nessa? Bom, depende do que você está chamando de anexação. Depende do que você está chamando de anexação. Anexação no sentido de agregação, no sentido de a República Federal Alemã anexar totalmente a República Democrática Alemã,
né? Que chama de unificação, mas na verdade, a rigor, uma anexação. Sim, essa é uma sucessão de estados. Agora, a anexação ilícita, né? Tipo uma península, né? Eventualmente, que seja um ilícito grave, não pode ser reconhecido. Então, aí, veja, um comentário importante. A Convenção de Viena sobre Sucessão de Estados em Matéria de Tratados só regula as sucessões lícitas, em conformidade com a Carta das Nações Unidas. Então, quer dizer, Crimeia não está regida pela sucessão de Estados, pela Convenção de Viena sobre Sucessão de Estados. Né? Agora, eventualmente, um caso de agregação, né? Um caso de um Estado anexar totalmente o outro, normalmente com seu consentimento. No caso da Alemanha, chama-se de unificação, porque, claro, você falar em anexação nem reflete o espírito, né, do que foi. Né? Professor, e no caso de tratados bilaterais, nos casos de dependência recente, como é que fica? Tá, boa pergunta. Então, a gente falou, no caso de tratados caso de estado de independência recente, a gente falou, regra geral é tábula rasa, sucessão automática como regra geral, no caso do tratado multilateral, e como que ficam os tratados bilaterais. Se você for ler o texto da convenção, é um texto meio frágil, assim. Não é exatamente uma tábula rasa, mas a redação é muito diferente do caso da sucessão automática. Então, é mais ou menos o seguinte, o Estado tem o direito de notificar ao sucessor de um tratado multilateral a sua sucessão e continuar participando do tratado. Ponto. Aí, quando vem no artigo seguinte sobre tratados bilaterais, é o seguinte, os tratados bilaterais poderão continuar em vigor se os Estados com isso concordarem, ou se puder inferir do tratado que a participação poderá permitir, tá? Mas, a rigor, eles são renegociados. Tá? A rigor é tábula rasa, tá? Mas com muitas exceções. Tá? Se você quiser ser muito grosseiro, anotando aí, estou sendo grosseiro. Estado de independência recente, tábula rasa como regra geral, sucessão automática no caso do tratado multilateral e tábula rasa grosseiríssimo e entre aspas para bilateral, tratado bilateral, tá? Mas a banca, se for cobrar isso daí, esse ponto específico, ela tem que ser muito cuidadosa na redação. Tem que copiar e colar o texto da convenção, tá? Pedro, foi? Tratados de aliança observam a tábula rasa, não é? Normalmente. Tá? Aí, olha só, sobre esse tratado de aliança, a pergunta do Ronan. A gente falou que o primeiro ponto que vocês anotaram foi tratado territorial, sucessão automática. Né? Ponto. É isso que está na convenção. É isso que está na convenção. Aí a doutrina vai complementar o que está na convenção, dizendo o seguinte, e os tratados políticos ou os tratados pessoais, esses aí são tábula rasa. Né? Isso não está na convenção. Tá? Não está na convenção, por isso que eu só destaquei o que está na convenção, porque é o que vai cair na prova. Vai cair na prova o que está na convenção. Só que essa interpretação doutrinária, na verdade, ela deriva da extração de uma série de regras, de cláusulas específicas que aparecem ao longo da convenção, no sentido de que será a sucessão automática, salvo se a participação do Estado naquele tratado for incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Qual o melhor exemplo, né, ou um dos melhores exemplos de incompatibilidade com o objetivo e finalidade do tratado da participação naquele Estado. Tratado de aliança, né? O tratado pessoal, o tratado político, você imagina. Houve uma secessão de Estados. Secessão de Estados é o quê? De acordo com a Convenção de Viena, sucessão automática. Tá? Unificação ou separação é sucessão automática. Legal. Pô, mas o novo Estado imagina o cenário de Guerra Fria, tá? Vamos pegar uma distância histórica. O novo Estado é comunista e aquele outro Estado era parte da OTAN. Pô, vai ser parte da OTAN? Não, aí realmente não. Mas está dizendo na convenção que é sucessão automática. A menos que a participação do Estado naquele tratado seja incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Claramente é incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Então, acaba entrando nessa regra geral. Tá? Então, se aparecer tratado de aliança militar, né, aplica-se a regra da tábula rasa. Tá certo também. Tá? Foi? O que mais? Sobre a Convenção de 83 sobre bens, arquivos e dívidas. Vale a pena se atentar a algum ponto? Não. Não vai cair, não está em vigor. Tá? Mas a regra é quase bom senso, tá? Os bens ficam onde? Os bens imóveis ficam onde? Onde estão? Eles são imóveis, né? Eles são imóveis, ficam onde estão. E os bens móveis que se encontram dentro daquele imóvel ficam também onde estão, a menos que os estados decidam de outra forma, né? O Paquistão queria levar o Taj Mahal para o Paquistão. Podia levar? Podia, né? Mas se não tiver acordo determinando isso, ele fica onde ele está, né? Os arquivos também, os arquivos que estão... Tem um prédio de um tribunal de justiça. O prédio fica onde? Fica onde ele está, ele não se move. E os móveis daquele prédio ficam onde? Ficam onde estão. E os arquivos daquele prédio ficam onde estão. Então, se é a administração normal do território, ou se são arquivos relativos só àquele território, eles ficam com o Estado sucessor, né, nesse caso.
E no caso das dívidas, a regra geral é uma distribuição equitativa, levando em consideração, fundamentalmente, quem se beneficiou mais com a contração daquela dívida. Tá? Imagina a metrópole contraiu dívida para fazer estrada de ferro. Onde é que fica a estrada de ferro? Fica onde ela está. E a dívida fica com a metrópole? Não. Né? Também é transmitida para o Estado sucessor. Mas isso dificilmente vai aparecer na prova. Tudo bem? Ficou claro a sucessão? Então, deixa eu ver. Tinha outra pergunta aqui que era sobre o direito do mar. Né? Pontos mais importantes sobre o direito do mar. Podemos passar para outro ponto? Deixei de responder uma pergunta aqui. Acho que foi, né? Essa aqui, Luísa Lara, foi respondida, mas ele está no YouTube, né? Não tem como responder aqui. Deixa eu ver. Tinha uma pergunta aqui que eu acho que não tinha relação com nenhum ponto. Aproveitando que a gente está mudando de tema. Sloboda, já que você falará agora sobre tratados, é possível que o presidente da República, depois de enviar o tratado ao Congresso Nacional, pedir para o Congresso retire a avaliação do tratado? Retire a avaliação do tratado? Pedir, eventualmente pode pedir. Retirar a avaliação. Mas quem determina a pauta do Congresso também não é. Mas pode. O único tratado na nossa história constitucional que foi rejeitado pelo Congresso foi o Acordo de Montevidéu, de 1891, que o próprio Quintino Bocaiúva foi no Congresso e falou: pelo amor de Deus, não aprova esse negócio, não. Estava bêbado quando assinei. E aí rejeitou. Aquele que dividiu o território de missões, né, entre o Brasil e a Argentina. Né, e parece que realmente ele estava num tom etílico não recomendado para negociações internacionais, e foi a única vez na história da nossa República que o Congresso rejeitou um tratado internacional. Outra pergunta do André Mendes. Pedro, você destacaria algum dispositivo específico do tratado constitutivo da OMS? São as características gerais, né? A existência de uma Assembleia Mundial da Saúde, o Conselho Executivo e o diretor-geral como órgão administrativo. E eu destacaria certamente os artigos 22 e 23, não precisa ler, tá? Mas, enfim, os artigos que determinam a possibilidade de criação de regulamentos sanitários internacionais vinculantes para os Estados, salvo se os Estados se manifestarem contrariamente. E aí, vocês sabem, em 2005 foi aprovado o Regulamento Sanitário Internacional, que o Brasil aprovou, que entrou em vigor em 2007 para o Brasil no âmbito internacional, porque previsto no próprio Regulamento Sanitário Internacional, que entra em vigor para todos os estados da Assembleia Mundial da Saúde, a menos aqueles que se manifestassem contrariamente. O Brasil não se manifestou contrariamente, entrou em vigor em 2007. O Congresso Nacional aprovou em 2009. O Congresso Nacional aprovou o Regulamento Sanitário Internacional e a gente promulgou por decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União em janeiro de 2020. Né? E aí, dentro do Regulamento Sanitário Internacional, o que é mais importante é o artigo 6, que é a obrigação de notificar em até 24 horas a OMS de qualquer emergência de saúde pública internacional que surja em um estado, né? Como foi o caso, evidentemente, da pandemia. E aí, essas notificações têm que ser transparentes, têm que ser claras, e o diretor-geral da OMS pode fazer recomendações temporárias ou permanentes. Recomendação, como o nome já diz, não é vinculante, claro, com base nas informações recebidas, com base em critérios científicos. E aí, essas recomendações, as medidas dos Estados, têm que ser sempre a menos restritiva possível ao comércio internacional, aos fluxos internacionais de pessoas, mas podem ser restritivas, é claro, mas a menos restritiva possível. Se for exigir alguma medida sanitária, por exemplo, teste de alguma doença na entrada do país, tem que ser o teste menos invasivo possível. Não pode fazer que nem a China, que exigiu o teste de Covid de diplomatas dos Estados Unidos, mas via suave anal, não pode, existe o suave nasal. Então, se existe um método menos intrusivo, não pode adotar um método mais intrusivo. Tá? Então, um dispositivo dessa natureza, basicamente. Deixa eu ver, a Constituição... Agora, o Regulamento Sanitário Internacional em si não tem nenhum sistema de solução de controvérsias institucionalizado, é uma coisa meio descentralizada, negociação direta, no máximo, bons ofícios do diretor da OMS. Agora, o artigo 75 da Constituição da OMS, tem uma cláusula compromissória para a Corte Internacional de Justiça. Só que cláusula compromissória de eventual violação da Constituição da OMS. Tá? Outra do Henri. Sloboda, fala um pouquinho sobre a assinatura diferida do processo de adesão de tratado. Podemos falar rapidamente, né? Quer dizer, o tratado é assinado, depois ele é adotado, a adoção do tratado congela o texto do tratado, não pode ser modificado, emendado, né? Depois da adoção, ele é autenticado, né? nas versões autênticas que vão valer no plano internacional, nos idiomas autênticos. Depois ele é assinado, enquanto regra uma manifestação de consentimento preliminar. Depois disso, o Poder Executivo pode, mas não é obrigado, a mandar para o Congresso. Exceção é convenção da OIT. Essas o Poder Executivo tem que mandar para o Congresso, em 12 meses, no máximo 18, tem que mandar para o Congresso.
Congresso analisa, né, a Câmara dos Deputados, Senado Federal, não pode emendar o texto do tratado, que está congelado desde a adoção, mas pode cassar a reserva feita na assinatura e pode fazer ressalva. Por exemplo, pode aprovar uma Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados com ressalva aos artigos 25 sobre a aplicação provisória, que já caiu na prova, e 66, que é a cláusula compromissória sobre os juscões para a Corte Internacional de Justiça. Aí passa na Câmara, passa no Senado com maioria simples, né? E exatamente por isso o Supremo entende que não pode, o tratado não pode reger tema destinado à lei complementar, que precisa de maioria absoluta. Se for tratado de direitos humanos, pode passar por maioria, né, maioria qualificada de 3/5 dos dois, nas duas casas do Congresso, em 2 turnos de votação, e vão equivaler em emendas constitucionais, nesse caso. Tem 4 tratados que foram aprovados dessa forma. E aí, depois da aprovação parlamentar, por decreto legislativo, o presidente pode, mas não é obrigado, salvo convenção da OIT, que é obrigado, ratificar o tratado no plano internacional. A ratificação é ato suficiente para entrar em vigor do tratado para o país, se já estiver em vigor no plano internacional. Normalmente é uma vigência diferida, porque tem algum período de vacância. E depois da ratificação, o Poder Executivo tem que promulgar por decreto presidencial, publicar em Diário Oficial da União, que é condição de validade para entrar em vigor no plano interno. Foi? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta sobre esse tema? Vamos ver. Jorge, o diplomata... Passei? Jorge. Jorge. Grande Jorge. Passei aqui só para saber se minha pergunta sobre negadores... foi você que fez essa pergunta, né? Eu ia responder que é você, o negador. Não vai cair na prova, você está atrapalhando aí, pô, Jorge. O Jorge fez uma pergunta que não vai cair na prova, deixei por último, se desse tempo, né? Provavelmente não vai dar tempo. A pergunta era, quem são os negadores do direito internacional? O Jorge é o negador do direito internacional e, evidentemente, está errado, né? Os negadores estão do lado errado da história, os negadores da pandemia, os negadores do direito internacional. Ronan, o NPI da OMC já julgou algo relevante possa cair na prova? Não, ainda não. Né? A OMC continua no impasse, o órgão de apelação segue no seu impasse. Professor, o Brasil aceita a jurisdição da CIJ no caso de controvérsia sobre essa convenção? Ih, rapaz, qual convenção? Perdi o time aqui. O Brasil aceita o que pode cair direito do mar. Vou responder, essa é a próxima. O Brasil aceita a jurisdição da CIJ em alguns casos. Né? A gente não é parte da cláusula Raul Fernandes, mas a gente é parte de vários sucessão, salvo engano, tem cláusula compromissória para a CIJ no tratado. A gente não fez reserva, não fizemos reserva à Convenção de Viena sobre sucessão de Estados em matéria de tratados, sem reservas. Tá? Em alguns casos, a gente reconhece a jurisdição da Corte Internacional de Justiça. André, o que pode cair no mar de direito do mar na prova? Bom, o essencial é aquela distinção que foi finalmente na terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em 1982, em Montego Bay, delimitada. Ou seja, a delimitação do mar territorial, depois de séculos, né, a delimitação do mar territorial até 12 milhas marítimas, sempre contada a partir da linha de base, que é a linha de maré baixa, que é a linha de maré baixa, 12 milhas marítimas, é território do Estado, né, mar territorial, tem soberania plena, até 24 milhas marítimas contada a partir da linha de base, zona econômica, zona contígua, né, o Estado pode exercer sua jurisdição para fins de controle migratório, sanitário ou alfandegário. Depois, até 200 milhas marítimas, uma evolução do conceito latino-americano de mar patrimonial, que o Celso Mello chama de matrimonial, um erro que ele disse que queria que esse erro se consolidasse. Então, a zona econômica exclusiva, o Estado costeiro tem direito a até 200 milhas marítimas, conta da parte da linha de base, de todos os recursos vivos e não vivos do leito do mar, espécies sedentárias, do subsolo, né, dos recursos minerais do subsolo e das águas sobrejacentes. Só ele pode pescar, atum, só ele pode pescar lagosta, só ele pode explorar petróleo no subsolo. Se a plataforma continental, que termina na linha do talude ou nas 200 milhas marítimas, depende, né, o que vier depois. A linha do talude é um declive brusco no fundo do mar. Se a plataforma continental for além dessas 200 milhas marítimas, o Estado pode ter reconhecida pela Comissão de Delimitação da Plataforma Continental os seus direitos de soberania para a exploração econômica exclusiva do subsolo, então só ele pode explorar petróleo, do fundo marinho, então só ele pode pescar lagosta, mas não as águas sobrejacentes, que já são regime de alto mar, vocês conhecem, as 6 liberdades do alto mar, né? Liberdade de pesquisa científica, liberdade de navegação, liberdade de sobrevoo, liberdade de instalação de ilhas artificiais e liberdade de pesca, né? São as liberdades do alto mar, que é considerado aí uma daquelas áreas não sujeitas à jurisdição exclusiva de nenhum Estado. Bom, mas e depois da plataforma continental, né, que pode ir até 350 milhas marítimas, aí é a área,
a área ou a zona. Os autores portugueses vão chamar de zona, ou os fundos marinhos, que seria melhor. Os fundos marinhos são patrimônio comum da humanidade e só podem ser explorados em benefício da humanidade como um todo. Vejam que bonito. Vejam que bonito, no artigo 153 da Convenção de Montego Bay. Para reger isso, foi criada justamente uma organização internacional. Ela chama Autoridade dos Fundos Marinhos, uma organização internacional com personalidade jurídica internacional, com privilégios, com imunidades, com estrutura institucional, por exemplo, uma Assembleia dos Fundos Marinhos, um Conselho dos Fundos Marinhos, uma empresa, que é o braço, digamos, empresarial, que administra, junto com os estados, pessoas físicas, jurídicas, empresas, né, a exploração dos fundos marinhos, e um Tribunal Internacional de Direito do Mar, instância jurisdicional da autoridade dos fundos marinhos, que tem basicamente uma Câmara de Fundos Marinhos, que é a Câmara mais importante, que pode, inclusive, julgar, já apareceu na prova, pode, inclusive, receber ações relativas que envolvam pessoas jurídicas, tá? Empresas ou pessoas físicas, que participem da exploração dos fundos marinhos, né, no âmbito da empresa, sempre organizado pela empresa, né? A empresa aqui, o braço econômico dessa organização internacional. E tem algumas câmaras especiais que podem ser criadas, né? Câmara de pesca, né? Câmara de delimitação, né? Fronteiriça, enfim, que podem ser criadas, câmaras ad hoc que podem ser criadas. E a China com as ilhas artificiais? Ótima pergunta. Bom, a China tem a controvérsia em torno do Mar do Sul da China, que defende basicamente o seguinte: a China quer o Mar do Sul da China todo para ela, na chamada linha dos 9 traços. Linha dos 9 traços são 9 traços, né? É uma língua que lambe o Mar do Sul da China inteira. Ela fala: isso aqui é tudo meu, só eu posso explorar por direitos históricos. Isso foi levado à arbitragem. Aliás, o sistema de solução de controvérsia da Convenção de Montego Bay pode incluir, os estados podem escolher, eles podem escolher. Existe um sistema de jurisdição compulsória, mas não existe um órgão com jurisdição compulsória. O estado tem que escolher. Na hora que ele adere à convenção, ele escolhe se ele quer resolver a questão pela CIJ, pelo TIDM ou por um tribunal arbitral. Pode ser criado com base no anexo 7 ou anexo 8. Foi, em 2016, julgado um caso entre Filipinas e China, com base no anexo 7, foi uma instância arbitral, portanto, que avaliou, primeiro, a China tem direitos de exploração econômica exclusiva no Mar do Sul da China? Não, porque, primeiro, que não tem prova que ela explorava exclusivamente. E, segundo, mesmo que tivesse, teria sido revogado por Montego Bay, claro. Né? Segundo lugar, ela cria várias ilhas artificiais, como o André está perguntando, no arquipélago das Spratly, né, que são mais de 750 ilhas, ilhotas. Na verdade, são recifes de coral, bancos de areia, que ela começou a cimentar. Aí você olha, parece uma ilha, mas originalmente era um banco de areia, um recife de coral. E aqui a gente precisa distinguir 3 figuras geográficas com 3 regulamentações jurídicas diferentes. Primeiro, ilha. Ilha é digamos, uma porção de terra rodeada de água por todos os lados, que consegue manter atividade econômica ou vida humana nas suas condições naturais. Ilha dá direito a mar territorial, zona econômica exclusiva, dá direito a tudo que a gente comentou. Tá? Plataforma continental, se for além de 200 milhas, dá direito a tudo. Tá? Outra coisa é um rochedo. Um rochedo está o tempo todo fora d'água, mas é uma pedra, imagina uma pedra. É uma pedra em alto mar. Bom, está fora d'água, né? Pode ser do Estado, mas não consegue, na sua forma natural, abrigar a vida humana ou atividade econômica. Rochedo não dá direito à zona econômica exclusiva. Não dá direito à zona econômica exclusiva. E tem uma outra coisa, que é pior ainda, que é o baixio a descoberto. O baixio a descoberto, imagina, um banco de areia que às vezes está submerso, às vezes está fora d'água. Tá? Um baixio a descoberto, que é uma formação natural, que não está o tempo todo fora d'água, está parcialmente fora baixo, só que quando está na maré cheia, ele fica submerso. Quando está na maré baixa, ele emerge. Esse baixio descoberto não dá direito a nada. Né? Então, o Tribunal Arbitral, nesse caso, 2016, considerou que praticamente tudo que a China estava cimentando ali era ou rochedo ou baixio a descoberto. Tá? Foi? Bom, vamos ver aqui o que mais. A China com coisas artificiais foi respondido. Sloboda, nos casos recentes da Corte Internacional de Justiça e TPI, tem algum que você recomende uma olhada de última hora? Olhada de última hora? Não. Bom, quer dizer, vamos pensar aqui. Vale a pena você saber que o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição sobre a Palestina. Tá? Um inquérito na situação da Palestina, incluindo territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental. Mas a situação, não tem caso ainda, está em fase de inquérito. Está em fase de inquérito.
Corte Internacional de Justiça, vale a pena você saber do caso das Ilhas Chagos, que a Corte reforçou a aplicação do princípio da autodeterminação dos povos, determinando basicamente que você não pode, ao dar independência para uma colônia, separar uma ilha dela e dar independência para parte dela, né? A independência tem que ser completa. A autodeterminação dos povos também tem uma dimensão territorial. Então, a independência das Ilhas Maurício não foram completas em 1965, quando o Reino Unido tirou as Ilhas Chagos de Maurício, antes de conceder a independência a Maurício. Esses seriam os dois. Foi o último parecer, 2019, com voto voto complementar, voto separado do Cancelo Trindade. Tem a questão histórica que a China já usava a língua como navegação e comércio. Pois é, mas não há provas de que ela fazia isso exclusivamente. Ela fazia, mas outros países também faziam. E ainda assim, mesmo que fosse exclusivo, teria sido revogado por Montego Bay. Professor, então a área tem uma câmara de julgamento próprio. A área tem o fundo, a Câmara de Controvérsia dos Fundos Marinhos é a principal câmara do Tribunal Internacional de Direito do Mar, que é destinada aos fundos marinhos. E a julgar, a jurisdição ratione persone é basicamente para julgar litígios entre estados ou pessoas jurídicas ou pessoas físicas que participem dessa exploração, com base nos contratos, são celebrados para a exploração em nome da humanidade, em benefício da humanidade, da área, né, dos fundos marinhos. Por que a África do Sul foi condenada em 2015 por não entregar Bashir ao TPI se ele tinha imunidade diplomática e a África do Sul tem o dever de respeitar... Não, calma aí. Por parte. Primeiro, chefe de Estado não tem imunidade diplomática. Quem tem imunidade diplomática é agente diplomático acreditado em missão diplomática. Né? O chefe de Estado tem imunidade dos principais representantes do Estado. Essa imunidade é costumeira. Não está na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Tá? Está no costume internacional. É uma imunidade absoluta, ratione persone, para atos oficiais e para atos particulares. Só que o artigo 27 do Estatuto de Roma determina a irrelevância da qualidade de oficial. Em 2017, a África do Sul foi condenada por não ter cooperado com o TPI, quando, em 2015, por ocasião da visita do Omar al-Bashir à África do Sul por uma cúpula da União Africana, ela não entregou o Bashir. E por que foi condenado? Por causa do artigo 27. A Corte entendeu que o artigo 27 se aplica entre Estados-parte, que aceitaram, claro, o artigo 27. Mas o Sudão não é Estado-parte, mas tem uma resolução do Conselho de Segurança relativa a Darfur. Então, para os casos relativos a Darfur, o Sudão tem obrigações análogas à de Estado-parte. Portanto, a África do Sul tinha obrigação de entregar. Agora, se fosse um Estado não-parte, e se não houvesse resolução no Conselho de Segurança, de fato, a África do Sul não seria obrigada a entregar, porque aí a gente não aplicaria o artigo 27 do Estatuto, a gente aplicaria o artigo 98, que determina que o tribunal não vai pedir a cooperação, então o Estado não vai ser obrigado a entregar, se, para entregar, ele tiver de agir de modo incompatível com imunidades devidas a chefe de Estado, ou ministro das Relações Exteriores, ou agentes diplomáticos, ou quem quer que seja, tá? Mas as imunidades são diferentes. Foi João. João está no YouTube, né? Mas espero que tenha ficado claro. Henry. Indo nesse caminho do direito do mar, a gente está meio picotado, né? Mas, enfim, não tem problema. Aqui, né, vamos responder todas as perguntas. Indo nesse caminho do direito do mar, Lobola, tem ocorrido muito interesse na Antártida. Sim. Como funciona o direito internacional sobre aquele continente? Tá. Existe no edital um tema que é áreas não sujeitas à jurisdição exclusiva de nenhum Estado. Que áreas são essas? Espaço extra-atmosférico, astros celestes, regidos pelo direito do espaço exterior, o mar, as águas internacionais e os fundos marinhos, que a gente já comentou, e a Antártida. A Antártida é regida pelo Tratado da Antártida de 1951, de 1959, perdão. Tratado da Antártida de 1959, que entrou em vigor em 1962. Tá? Então, esse tratado determina basicamente um congelamento das pretensões territoriais. Não é uma eliminação. Ninguém abriu mão das suas pretensões territoriais. Tá? Os estados que tinham pretensões territoriais sobre a Antártida mantêm a sua pretensão, só que está congelado. Ela congelou essas pretensões territoriais. Ela tinha duração originalmente de 30 anos, foi prorrogado por 50 anos de 92. Então está em vigor ainda, continua o Tratado da Antártida, mas ele tem prazo de validade. É um daqueles tratados com prazo de validade para determinar. Além disso, cooperação científica, liberdade científica, né, e cooperação científica entre os Estados parte do Tratado da Antártida, que fazem parte, o Brasil é parte do Tratado da Antártida e é membro consultivo, né, o que significa que ele tem poder de voto.
consultivo, mas tem poder de voto na reunião consultiva, né, que é onde se decide os temas. E tem disposições gerais sobre proteção do meio ambiente na Antártida. Não tem disposições específicas, mas tem outros acordos específicos para a proteção de algumas espécies, né, focas, enfim, algumas espécies na Antártida, Convenção de Wellington, enfim, para a proteção de algumas espécies migratórias, enfim, na Antártida. Tá? Então, é importante sobre o Tratado da Antártida, é isso, congelou as pretensões territoriais, determinou, digamos, determinou a proteção ambiental, mas de maneira bem genérica, é um tratado bem curto, tá? Um tratado bem sucinto, o Tratado da Antártida. E, fundamentalmente, não existe, nenhum Estado tem jurisdição exclusiva sobre aquele Estado. Então, os Estados que são parte, entre eles o Brasil, têm jurisdição sobre os seus nacionais lá. Tem mais ou menos uma jurisdição, entre aspas, exclusiva sobre os seus nacionais, que atuam lá. O Brasil tem uma base importante, né, como a das Ferraz, enfim. Foi? O caso das Ilhas Marshall é de jurisdição contenciosa, né? O caso das Ilhas Marshall, você se refere à obrigação de desarmamento nuclear, julgada em 2016. As Ilhas Marshall ingressaram contra todos os 9 estados nuclearmente armados, dizendo que eles estavam violando sua obrigação de desarmamento nuclear. Sim, contencioso, entrou contra todos os 9, mas só 3 reconheceram jurisdição com base na causa do Raul Fernandes, então a decisão foi só contra a Índia, Paquistão e Reino Unido. E a corte disse que não tinha uma controvérsia, vejam só, nem entrou no mérito. Como você disse aí, no entanto, ela não entrou no mérito. Correto? Correto. Não entrou no mérito. Tudo bem, mais uma pergunta. A gente tinha algumas outras perguntas aqui sobre temas menos importantes. Vamos ver. Bárbara, tem alguma outra pergunta no YouTube? Tinha uma pergunta aqui sobre reserva. Haveria... tinha uma pergunta sobre responsabilidade e outra sobre reserva. Cadê? O Estado pode fazer reserva ao ratificar o tratado? Pode fazer reserva ao manifestar o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado, ou seja, na assinatura, a ratificação, a adesão, e essa é a regra geral de reservas. Ele pode fazer uma reserva tardia, mas isso está no relatório da ANAPLE de 2013 sobre reservas, desde que ninguém objete. Tá? Desde que ninguém objete. É possível reserva tardia, mas é mais difícil. Enquanto regra no momento da ratificação, ou da assinatura, ou da adesão, que seja. Aí vem 2 perguntas sobre responsabilidade internacional. Não há mais requisito do dano para responsabilidade? Não. Quais os requisitos para a configuração da responsabilidade? Não, o dano não é mais requisito? O dano não é mais requisito para responsabilidade desde a década de 70. Tem um tempinho já. Quais são os requisitos? Ilícito. Artigo 1 do projeto de artigo de 2001 sobre responsabilidade internacional. Todo ato internacionalmente ilícito acarreta responsabilidade. Se é um ilícito, tem responsabilidade. Não precisa de dolo, não precisa de culpa, não precisa de dano. Se é ilícito, de acordo com o direito internacional, acarreta responsabilidade. Tá? Claro que esse ato tem que ser praticado pelo Estado, né? E uma obrigação que estivesse em vigor para o Estado no momento daquela conduta. Tá? Bom, chegou mais uma coisa? A possibilidade de ser cobrado algo como as consequências do Brexit para o direito internacional, como a pesca, por exemplo. Não, esses detalhes são mais prováveis em política internacional. O do Brexit é o básico, né? O essencial, o artigo 50 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, a possibilidade, né, de retirada da União Europeia, mediante acordo entre os Estados, ser negociado em dentro de 24 meses, podendo ser prorrogado, etc. Pedro, então, professor, se existe uma Câmara de Fundos Marinhos para solicitar controvérsias na área, o TIDM pode julgar controvérsias na área ou é só sobre controvérsias relacionadas ao mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental? Eventualmente, ele pode analisar outras controvérsias envolvendo outros temas. Tá? Existem outras câmaras no TPI. Tá? E existem, inclusive, podem ser criadas, inclusive, câmaras ad hoc para julgar. Já foi criada Câmara ad hoc. Já foi criada Câmara ad hoc para julgar o caso do atum de barbatana azul do Pacífico, por exemplo. Né? Então, recursos pesqueiros, eventualmente delimitação territorial, já teve sobre delimitação marítima envolvendo Côte d'Ivoire. Né? Então, sim, pode analisar. O Tribunal Internacional de Direito do Mar pode analisar esses outros temas, sim. Basicamente, o que está na Convenção de Montego Bay, na Constituição do Mar, né, pode ser analisado pelo Tribunal Internacional de Direito do Mar. A jurisdição racione matéria do Tribunal inclui até outros tratados que eventualmente sejam relativos a temas do mar, que sejam celebrados entre os Estados partes na controvérsia. Tá? A jurisdição racione matéria dele inclui, sim. Pedro, foi? Bom, acho que foram todas as perguntas agora. Tem mais alguma? Aí, por último, era a pergunta do Jorge, né? Quem são os negadores de direito nacional? Isso não vai cair na prova, né? Não vai cair na primeira fase, nem vai cair na terceira fase. Já foi um tempo que caía, né? Todo ano ímpar caía essa pergunta. Mas não vai mais cair, isso era um outro momento da prova, isso era outro momento da prova de terceira fase. Né? Os negadores de direito nacional caíram no esquecimento, não vão aparecer na prova.
basicamente aqueles que negavam a existência ou a validade da direito nacional e claramente estão errados. Tudo bem? Foi, então. Acabamos passando aí um pouquinho da nossa hora. Eu tentei ser o mais sintético possível, né? Mas também sem deixar de responder as perguntas de vocês. Acho que foram todos agora, né? Tudo bem? Então, encerramos a live. Pessoal, façam uma ótima prova no domingo. Por favor, sejam aprovados. Né? Façam a prova tranquila. Descansem também. Descansem. Não façam revisões cruéis ou degradantes. Não façam leituras cruéis ou degradantes nessa altura do campeonato. Descansem o quanto conseguirem. Descansem na véspera. Façam a prova tranquilo, com disposição, com empolgação, com confiança. Sejam aprovados. E a gente se vê na preparação para a terceira fase. E, mais importante, a gente se vê nos corredores do Itamaraty. Valeu, pessoal. Boa prova. Um abraço.